Então, hoje eu preparei para vocês um exercício para a gente fazer daquela lista 3, que é para vocês escolherem alguns exercícios da lista e responder. Eu separei um para a gente fazer hoje, porque eu acho que é um exercício interessante. Esse exercício diz o seguinte: calcule a impedância e a corrente de um circuito RLC série, contendo um certo número de resistências e de reatâncias em série. Então, nesse circuito, ele é em série, todas as resistências e as reatâncias estão em série. A gente sabe que por ser um circuito em série, a corrente que vai passar aqui no circuito, ela vai ser a mesma. Corrente que passa por R1, por XC1, XL1, XC2, R2 e XL2 é a mesma corrente. Outra informação que tem aqui lá na lista de exercício é que a tensão total que sai da fonte é de 120 volts. Então, considere que a tensão da fonte é de 120 volts. E a gente tem que saber o quê? Qual vai ser a impedância e qual que é o valor da corrente desse circuito. Como que eu faço para poder determinar a impedância do circuito? A gente viu que a impedância do circuito é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, isso aqui é a nossa impedância. E o ângulo de fase, a gente conseguiu obter, que a gente chamou de θ, não de φ, o ângulo de fase da impedância, ele seria o arco tangente de XL menos XC dividido por R. Então, esse aqui é o nosso ângulo de fase da impedância, essa é a nossa impedância. Como que a gente faz para poder determinar, então, qual é esse valor? Eu tenho várias resistências. Se está em série, eu vou fazer o que com essas resistências? Eu vou somar. Então, vai ser R1 mais R2 vai ser igual ao valor da minha resistência total. Eu tenho aqui a reatância capacitiva e a reatância capacitiva 2. Como eu tenho duas reatâncias, o que eu vou fazer? A minha reatância capacitiva total vai ser igual a reatância capacitiva 1 mais a reatância capacitiva 2. E a minha reatância indutiva? A minha reatância indutiva, ela vai ser igual ao quê? XL1 mais XL2. Como está tudo em série, eu vou somar esses valores de reatância. Ah, mas quando a gente tem indutores e capacitores, se esses capacitores estão em série, a gente tem que somar ele de forma de resistores em paralelo. Só que os capacitores aqui, eu não tenho o valor da capacitância, e sim da reatância. Então, como é o valor da reatância, é só eu somar com a outra reatância, que estão em séries, ok? Então, vamos determinar. Minha resistência total vai ser 10 mais 15. Então, esse valor aqui, mais esse valor aqui. Minha reatância capacitiva total vai ser 20 mais 10. E a minha reatância indutiva total, eu vou somar os valores. 25 mais 30. Isso aqui vai dar pra gente 55 ohms. Agora, achei os valores das resistências, das capacitâncias e das reatâncias independentes. Então, eu vou fazer a minha impedância. A impedância vai ser a raiz quadrada dessa resistência total, mais XL, que é 55, menos XC. XC, que é 30. Z aqui vai ser igual a quanto? Trinta e 35,35 ohms. Esse é o valor que a gente vai ter da nossa impedância. Então, essa impedância aqui eu chamo de impedância total do meu circuito. É como eu pegar esse circuito
É como se eu estivesse pegando esse circuito e substituísse todos esses valores de resistência e de reatâncias que eu tenho por essa única impedância aqui. Se eu consigo fazer isso, eu vou dizer o quê? Que a minha corrente, eu sei que a tensão, ela é igual a corrente vezes a impedância. Então, a minha corrente vai ser a tensão dividido pela impedância do meu circuito. Então, o que vai ser a corrente? Corrente é igual a tensão, que a minha tensão ela vai valer quanto? 120 dividido pela impedância. Quanto que vale a minha impedância? 35,35. Com isso, a minha corrente vai ser de 3,39 ampere. A corrente total que passa no meu circuito é de 3,39 ampere. E o ângulo de fase da minha impedância? Θ é igual ao arco tangente de XL menos XC sobre R. Então, vai ser o arco tangente de 55 menos 30 sobre 25. Θ, então, vai ser o arco tangente. 25 menos 30 dá 25, né? Arco tangente de 1. Arco tangente de 1 é igual a 45 graus. Como que eu vou representar o diagrama fasorial, então, dessa minha impedância? O diagrama fasorial da minha impedância, a minha referência é a resistência, porque a resistência ela está em fase com a resistência está sempre em fase com a minha onda, com a tensão. Então, eu vou fazer o quê? Que a impedância aqui vai ter um ângulo de 45 graus. Ok? Então, o valor e a corrente, se eu quero representar o diagrama fasorial da corrente da tensão, eu vou fazer o quê? Aqui eu tenho um circuito que ele é mais indutivo ou é mais capacitivo? Se eu for olhar, XL menos XC vai dar um valor aqui que vai ser positivo. Então, o circuito ele tem característica indutiva. Vou colocar a minha tensão como referência. Num circuito indutivo, a corrente ela é atrasada em relação à tensão. Desculpa. A corrente ela vai ser atrasada em relação à tensão. Qual o ângulo de defasagem? O mesmo ângulo da impedância. Então, aqui o ângulo de defasagem vai ser o mesmo. Ah, professora, mas o circuito está em série. O que eu vou fazer então? Circuito em série, a gente pode dizer o quê? Que a minha referência é a corrente. Então, corrente aqui está em zero. E a minha tensão vai estar aqui a 45 graus. A tensão está adiantada em relação à corrente, que é a mesma coisa. O que vai mudar é apenas a referência. Então, fiquem atentos para a prova nessa questão da referência, tá bom? Se a referência é a corrente ou se a referência ela vai ser a tensão. Tudo bem com essas questões de eletricidade? Vou pegar mais uma para a gente fazer. Se vocês quiserem que eu faça alguma específica, tá? Vocês podem falar.
Vocês têm alguma dúvida pontual de alguma questão específica? Então, nós temos aqui, ó, um circuito RC paralelo, à medida que XC fica menor comparado com R, praticamente toda a corrente da linha é componente de IC. Portanto, o circuito paralelo é capacitivo. O ângulo de fase se aproxima de 90 graus, porque a corrente da linha é principalmente capacitiva. Para ilustrar, calcule as quantidades indicadas na tabela. Admita que XC é igual a R no primeiro caso, XC é maior que R e XC é menor que R. Primeira coisa, vamos supor que o nosso circuito, que ele é paralelo. Então, eu vou ter uma resistência e uma capacitância. Eu tenho que fazer o que nesse circuito? Falta o valor da tensão. Deixa eu ver qual que é o valor da tensão. Então, vamos adotar que a nossa tensão é de 220 volts, o valor da tensão do circuito. A gente tem o quê? A corrente, essa corrente que sai, ela vai se dividir. Então, aqui a gente tem uma corrente total e ela vai se dividir. Uma parte vai passar pelo resistor, que a gente vai chamar de IR, e uma parte de corrente vai passar pelo capacitor, que a gente vai chamar de IC. Essa soma fasorial vai dar para a gente essa corrente total. A gente quer fazer o quê? Eu quero determinar qual o valor dessas correntes quando XC é igual a R. Então, para R valendo 10 ohms e a reatância capacitiva valendo 10 ohms. Como que a gente vai fazer para determinar, então, esse valor? Quando eu quero determinar o valor aqui de R, eu sei que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, e eu sei que a tensão no capacitor vai ser a reatância capacitiva vezes a corrente no capacitor. Então, se eu quero achar a corrente no resistor, eu vou ter a tensão dividido pela resistência. Qual é a tensão no resistor? Tensão no resistor é a mesma tensão na fonte. Então, a corrente no resistor vai ser a tensão 220 dividido pela resistência, que é 10 ohms. Então, a corrente no resistor vai ser igual a 22 amperes. Agora, e no capacitor? No capacitor, a gente vai ter a mesma coisa. A corrente no capacitor, ela vai ser dada pela tensão dividido pela reatância capacitiva. Então, a corrente no capacitor, ela vai ser igual a 220 dividido por 10, que tem o mesmo valor. A corrente no capacitor, então, também vai ser 22 amperes. Achei o valor da corrente no resistor e a corrente no capacitor. Como que eu acho o valor da corrente total? A corrente total, ela vai ser dada por quê? Raiz quadrada da corrente no resistor ao quadrado mais a corrente no capacitor ao quadrado. Isso aqui, então, é a mesma coisa que a gente escrever 22 ao quadrado mais 22 ao quadrado. A corrente total no meu circuito é igual a 31,11 amperes. Esse é o valor da corrente total que passa no meu circuito. Qual que é o ângulo de defasagem? Θ é o arco θ vai ser o arco tangente de IC sobre IR. Então, θ é o arco tangente de IC sobre R, θ vai ser igual ao arco
tangente de 22 sobre 22, θ é igual a 45 graus, porque o arco tangente de 1 é 45 graus. E o diagrama fasorial? O diagrama fasorial, eu vou representar a tensão como referência e a minha corrente, ela vai estar adiantada em 45 graus. Então, a minha corrente, ela tem que ser uma setinha menor, né? Vai estar adiantada em 45 graus em relação à tensão para o capacitor. Esse aqui é o valor. Qual que é a natureza do circuito? A natureza do circuito é um circuito que ele vai ser capacitivo. Por quê? Porque eu tenho uma angulação aqui que ele vai ser adiantada. Então, o meu circuito, ele é um circuito capacitivo, com característica capacitiva. Vamos fazer agora o segundo caso. Caso 2. No caso 2, XC é igual a 10 e R vai ser igual a 1. Se a gente for fazer, nós temos que fazer os mesmos cálculos, as mesmas equações. Então, eu vou ter o quê? Que IR vai ser 220 dividido por 1. Então, a corrente no resistor vai ser de 220 amperes. No capacitor, o meu IC vai ser 220 dividido por 10. Então, a corrente no capacitor vai ser de 22 amperes. Qual que é a corrente total do circuito? Raiz quadrada de 220 ao quadrado mais 22 ao quadrado. Então, essa corrente do meu circuito vai ser de 221,09 ampere. Então, essa é a corrente total. Qual que vai ser o ângulo de defasagem? Arco tangente de IC sobre IR. Então, θ vai ser o arco tangente de 22 sobre 220. Θ vai ser igual a 5,71 graus. 5,71 graus. O que vai ser o meu diagrama? A minha tensão, ela vai ser a referência. E a minha corrente, ela vai ter um ângulo aqui de 5 graus. Esse ângulo tá grande. Deixa eu pôr a régua. Minha corrente vai ter esse ângulo aqui de 5 graus. Qual que é a natureza do meu circuito? O meu I aqui, ele está próximo do meu V. Quando eu estou próximo aqui, quando eu estou quase em fase, como está, ele vai ter uma natureza resistiva. Por que ele vai ter uma natureza resistiva? Apenas de circuito resistivo. O capacitor ele está apresentando uma resistência muito pequena à passagem da corrente. Então, o meu circuito ele vai ter uma característica de um circuito resistivo. E para o caso 3? No caso 3, a gente tem o quê? Caso 3, o XC é igual a 1 e o resistor vai ser igual a 10 ohms. Então, IR, que é a corrente no resistor, vai ser 220 sobre 10 e R vai ser igual a 22 amperes. E o IC vai ser 220 sobre 1. IC vai ser 220 amperes. Se a gente for fazer a corrente total do meu circuito, ela vai ser raiz quadrada de 22 ao quadrado mais 220 ao quadrado.
Isso aqui a gente sabe que vai dar 221,09 ampere. Professora, dá a mesma coisa? Sim, o que vai mudar? O nosso ângulo de defasagem. Então, se a gente for fazer o ângulo de defasagem, vai ser o arco tangente de IC sobre R. Então, vai ser θ é o arco tangente de 220 sobre 22. Θ, então, vai ser igual a quanto? 84,29 graus. Então, quando eu vou desenhar o meu diagrama fasorial, a tensão é a minha referência, a corrente... Professora. Oi. O meu aqui deu 1 grau e 28. 1 grau e 28, sua calculadora não está em radiano, não? Opa, verdade. Então, olha só, θ 84,29, meu circuito ele vai ter uma característica mais capacitiva, porque esse ângulo de defasagem ele está bem próximo a 90 graus adiantado. Então, ele vai ter essa característica capacitiva. Tudo bem, pessoal? Deu certo. Lembrando sempre, gostaria de lembrar para vocês que quando a gente faz essa soma de correntes, é uma soma fasorial, então por isso que a gente tem que fazer essas raízes quadradas. Uma forma que a gente tem de apresentar esse resultado é aqui, ó. A corrente total ela vai ser 221,09, aí a gente faz esse símbolo, que é para mostrar que o ângulo de defasagem vai ser de 84,29 graus. Então, corrente é essa com esse ângulo de defasagem. A gente consegue representar o resultado dessa forma, tá bom? Então, se vocês virem na prova essa representação, é porque esse aqui é o valor do módulo e esse aqui é o valor do ângulo de defasagem. Para saber se o ângulo está adiantado ou atrasado, ele vai vir com negativo ou positivo, tá bom? Se o circuito for em série, a referência que eu vou usar é a corrente, que a corrente ela vai ser a mesma no circuito. Se o meu circuito for em paralelo, a referência que eu vou usar vai ser a tensão, tá bom? Ok. Ok? Então vamos lá, questão 5 da lista 2. Um capacitor de 20 microfarads em um circuito amplificador de áudio produz uma queda de tensão de 5 volts em 1 kHz. Calcule a corrente que passa pelo capacitor. Então, esse circuito ele vai ter apenas um capacitor. É um circuito que eu vou ter uma tensão, esse capacitor aqui. Eu sei que esse capacitor possui uma queda de tensão de 5 volts. Então, a tensão no capacitor ela é de 5 volts quando a frequência é igual a 1 kHz. Qual que vai ser o valor da corrente que está passando pelo capacitor? Então, se o meu circuito aqui é um circuito que ele vai ter somente esse capacitor, tem o valor da queda de tensão no capacitor, essa queda de tensão é a mesma queda de tensão na fonte. Então, isso aqui é a tensão da minha fonte. Como que eu acho a corrente, então? A tensão no capacitor, ela vai ser igual a reatância capacitiva vezes a corrente. Então, para eu achar a corrente, é só eu fazer a tensão dividido pela reatância capacitiva. Vamos achar esse valor de reatância capacitiva. O meu capacitor é de 20 microfarad. O que significa isso? Que a capacitância do capacitor é de 20 micro, 10 a menos 6 farads. Então, eu tenho que achar o valor da sua reatância capacitiva. Reatância capacitiva a gente consegue determinar como sendo 1 sobre 2 πfL. Então, 1 sobre 2 πfL, a gente vai achar que a reatância capacitiva é 1 sobre 2 π vezes 1 kHz, que é 1000 Hz, vezes a capacitância. FL não, desculpa, gente, FC. 1 sobre 2 πfc da capacitância. Então, 20 vezes 10
a menos 6. Isso aqui vai dar para a gente uma reatância capacitiva de 7,96 ohms. Esse é o valor da reatância capacitiva. E minha corrente? A corrente que passa pelo capacitor vai ser a tensão 5 dividido pela reatância, 7,96. A corrente, então, vai ser de 0,63 ampere. Qual que é o ângulo de defasagem? Então, no capacitor, a corrente é adiantada em 90 graus em relação à tensão. Então, θ é igual a 90 graus. E o diagrama fasorial? Como que eu vou fazer o diagrama fasorial? Então, eu posso fazer aqui, ó, o circuito. Se eu quero usar a tensão como referência, a minha corrente ela vai ser adiantada em 90 graus. Se eu for usar a corrente como referência, a minha tensão vai ser atrasada em 90 graus. Eu vou só fazer o giro, é como se eu estivesse girando esse meu diagrama fasorial, tá bom? Então, se eu for usar a tensão como referência, a corrente ela está adiantada em 90 graus. Tudo bem? Beleza. Professora, pode responder a questão 2 de fenômenos? Posso sim. Então, eu vou fazer assim. A gente vai passar para fenômeno.